Fala, nação azulina! Uma boa noite a todos vocês aí. 23h08, eu tô gravando esse vídeo. Não tem como fazer live agora, né? Cheguei ainda há pouco do estádio, daquela brocada, e estamos gravando esse vídeo aqui. Mas amanhã à noite a gente faz uma live para falar mais dessa partida tenebrosa do Clube do Remo, mais uma, né? E falar já de Remo e Atlético Mineiro. Amanhã, quando eu gravar os vídeos, de manhã, de tarde, de noite, na live, inclusive, eu, eu pretendo que o Remo tenha o treinador já, né? Até o Remo tem o treinador, o Osório. Na verdade, o Remo tá sem treinador desde o início do ano. O Remo fez uma pré-temporada sem treinador, tá na Série A sem treinador e no Paraense sem treinador. O Remo já fez 7 partidas no ano, né? 7 partidas sem treinador. É, o futebol, ele sempre prega umas peças, né? Ele sempre prega umas peças e a gente acredita que não vai poder ficar pior. É impressionante, tá? Algo assim que eu não tenho adjetivo para falar para vocês. Ah, como que o Clube do Remo conseguiu? Na verdade, o Braz, né? Para quem só faltava morrer por causa do Braz, tinha torcedor do Remo que gostava mais do Braz do que o próprio clube. Como que o Braz, em menos de 6 meses, antes de covardemente sair do Remo, abandonar o projeto, etc., o cara conseguiu contratar 2 treinadores. Na verdade, não são treinadores, né? É, arremedos de treinadores. Para mim, o Carlos Osório, ele é caso sério de internação hospitalar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que não dá para chamar um cara desse com 64 anos, 40 anos no mercado, fazendo o que esse cara fez. Hoje, contra o Mirassol, contra o Bragantino, contra o São Francisco, contra o Águia também. Falei aqui, improvisar Carlinhos de 10 e Freitas de ponta. Só acho que o Águia é ruim, com todo o respeito. É, eu imaginava assim que o Antônio Oliveira seria o pior treinador do século e a gente não ia conseguir ver algo pior. É bizarro. O Carlos Osório, eu vou falar isso aqui e sem medo de errar, o Carlos Osório consegue fazer um trabalho pior do que o Antônio Oliveira. Se é que a gente pode chamar essa porcaria aí, essa invenção de moda que o futebol não tolera, de trabalho, né? Cara, isso é uma porcalhada isso aí que estão fazendo. Um cara desse deve ganhar 500 mil reais por mês, foi o que me passaram. Ganhar 500 mil reais, cara. Faz o seguinte, pega um treinador paraense aí, pega o Cacaio, pega o Samuel, dá 10 mil pra esses caras aí, que esse time do Remo vai jogar melhor. É uma assim, vergonhice, sabe? Errar é humano, eu erro. Ele tem direito a errar, normal. Né? Às vezes o cara quer fazer uma substituição, achando que o jogador vai dar a resposta pra ele, mas não dá. Agora ele não tá fazendo isso, ele tá inventando. Olha só como o caso é tão sério. Ele tem 40 anos de carreira. Parece mentira, né? Não era pra ser 4.0, era pra ser 0.4, 4 meses. O cara tem 40 anos de carreira, ele não sabe o que ele faz, ele não sabe ler um jogo. Quando eu falo aqui, que eu coloco a mesa tática, que eu faço as minhas explicações, sempre tem um ou outro, né, babaca, essa é a grande verdade. Nunca fez curso de treinador, quer dar aula de graça.
Tá aí a resposta. Falei jogo passado. Osório, isso, toma essa aula de graça. Ah, os caras ficaram putos, amante de velho e de macho. Né? Tá amante de Brás, agora amante de Osório. E o Remo dane-se. E tá aí. Cara, o que o Osório tá fazendo no Remo? Eu vou ser bem sincero, e eu não tô falando só de Remo não, porque eu acompanho o futebol mundial, que eu gosto de assistir, gosto de estudar. Eu nunca vi isso na minha vida. Já parei pra pensar antes de gravar esse vídeo, já rebusquei na minha memória. É um trabalho porco, trabalho imundo, nojento que o Osório tá fazendo. E olha que eu tô sendo legal com ele, porque eu falei, eu só vou começar a cobrar ele quando ele tiver todas essas peças em mão. Já são 7 partidas, 3 partidas ele tá com as peças completas em mãos. Eu já vi gente dizendo pra mim, inclusive hoje no estádio, no futebol de sexta-feira que eu jogo, que falaram assim: "Ah, na Europa dá pra se fazer isso". Muita gente fala isso, porque na Europa, bom, vírgula. Na Europa, tu faz um volante, segundo volante jogar de terceiro homem de meio. Tu não faz um lateral jogar de atacante. O lateral direito pode jogar na esquerda. Um zagueiro pode fazer um líbero, um primeiro volante. Um segundo volante faz um terceiro homem de meio. Um camisa 10 pode fazer um segundo homem de ataque. Isso pode. Eu vou rir aqui, galera, porque não tem como ficar puto. Porque tem que ficar puto mesmo são os jogadores do Remo. E o Tonhão. Daqui a pouco eu vou mandar o recado pro Tonhão e vou falar porque os jogadores podem ficar putos com essa situação. Eu não tenho mais do que ficar puto. Porque já são 3 jogos seguidos ele fazendo isso com o elenco completo, cagada atrás de cagada. Bizarrice atrás de bizarrice. No jogo contra o Mirassol, ele colocou De Paula de atacante, Pikachu de falso 9, Kaique de lateral esquerdo. Foi vaiado, o Remo deixou de ganhar 2 pontos, ganhou só um, era para estar com 3. E contra o Águia ele inventou Carlinhos de camisa 10. Quando eu digo camisa 10, meio ofensivo, Freitas de ponta esquerda. Hoje foi o cúmulo. É por isso que antes do repá eu falava: joguem sério. Se o Remo entrar com o time completo, é favoritaço. E se entrar com o time C, como entrou hoje, o farelo do farelo, dá pra ganhar, desde que o Osório não invente. Quantos jogos o Osório já inventou o Pikachu de camisa 10? 4. Nenhum deu certo. Aquele jogo que o Pikachu fez o gol, ele veio do banco, é diferente. Pikachu nunca foi meio armador na carreira. Nem na Lamucurita, nem no Vasco, muito tão pouco no Fortaleza. Mas no Remo, com 33 anos, ele vai ser camisa 10 do Remo. Tu vai jogar um clássico com o time todo desentrosado. O time que ele meteu hoje em campo nunca jogou junto. Por que não repetiu a escalação do Águia? Contra o Águia, perdão, tirando ali o Carlinhos, o Freitas, algumas invenções que ele fez. Até se ele metesse essas invenções aí. Pelo menos o time já se conhecia. Aí ele vem pro repar com o time todo esfalecido. Jogador errando passe de 30 centímetros, 20 centímetros. Tu tem 3 meio-campo. Os 3 meio-campo não armam nem confusão. E não marcam ninguém. Zé Welles, fora de forma, não tem poder de marcação. Pavani, já falei, vou repetir, renovaram por gratidão. Não era nem para estar no Remo. E Pikachu de meio ofensivo. O Paysandu engoliu o Remo no primeiro tempo. Para nossa sorte, o time do Paysandu é fraquíssimo. Fraquíssimo. Se o time do Paysandu é minimamente razoável,
Tinha feito os 2 gols no Remo no primeiro tempo. O time do Paysandu é fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. E esse time do C do Remo, além de ser fraco, é um time desentrosado, é um time que se inventa posições e buscou um empate nas duras dificuldades e no final o seu Carlos Osório, um homem que precisa de uma internação urgente, porque isso não é normal, tem algum problema clínico aí. Eu não consigo nem. O cara termina um jogo com 4 zagueiros de ofício e um volante entre os zagueiros, fazendo 5 zagueiros, o Remo com um a mais. O Remo empatou o jogo, quando estava colocando fogo para virar, ele recuou o time. Parecia que o Paysandu era o Flamengo, o Palmeiras, Corinthians, o Fluminense. Parecia. E o Remo tava jogando com a mais fora de casa, não. Era o Repá, onde estávamos jogando com o time de Série C, com um jogador a menos, e a maior torcida no estádio era nossa. E o jogo 1-1, fervendo pro Remo para virar o jogo, e ele recua o time. Não tem condições. Ele pode passar 2 séculos, 2 séculos, 3 séculos, 5 séculos, tentando inventar algo para enganar um torcedor. Se ele consegue enganar esse torcedor do Remo, esse torcedor do Remo tem que ser internado junto. Vai logo, não perde tempo. Ele pode passar 10 séculos tentando falar alguma coisa para mim que não dá para cair. Ele tirou o Zé Welles, colocou o Marlon. Ele tirou o Pavone, colocou o Jaderson, tirou o Pikachu. Ele tirou o Eduardo Melo, aí vem a maior bizarrice, para colocar o Kaique Almeida. Tirou o Nicolas Ferreira e colocou o Catarose. E tinha tirado o Cufré, né? Para meter o Rafael Monte. O Remo com um jogador a mais terminou o jogo, perdão, com Klaus, Léo Andrade, Marlon e Kaique. 4 zagueiros de ofício. E o Catarose de volante na frente da área, como um líbero. Se o Remo tivesse com um jogador a menos, ia até me calar, o Remo tava com um jogador a mais. Prestes a virar a partida. Eu até acho que o Osório é treinador do Paysandu. Tem alguma coisa errada aí. Foi contratado para ser treinador do Paysandu, porque ele fez de tudo hoje pro Remo perder. Ele deve estar puto porque o Remo empatou. Muito puto. Teve uma hora, eu fico rindo disso porque não tem palavras. Porque esse cara tem problemas que não são normais. E hoje ele terminou com o Léo Andrade de volante. Esse Léo Andrade é um caso perdido, é um zagueiro fraquíssimo. Dos zagueiros que o Remo tem, ele é o pior. Ele pegou esse pior zagueiro e meteu de volante, sendo que o Remo tinha que ter passe de bola, qualidade na saída de bola. Como é que tu vai ter qualidade com um zagueiro que é ruim sendo zagueiro para ser primeiro volante? Se alguém conseguir me explicar isso aí, eu dou 50 conto para quem me explicar isso. Tá bom, vamos lá. Ele mete o time no 3-4-3
e tira o atacante da área, já que o Remo iria jogar pelas pontas. O Diego Hernandes na esquerda e o Jadson invertido na direita. Aí tu levanta a cabeça para te cruzar para a área, quem tá lá? Rafael Monte, que é bem baixinho para ser atacante. E ele tira Eduardo Melo, que é um cara que, queira ou não, com toda essa limitação técnica, estava incomodando correndo ali, mesmo que errado, mas a gente estava jogando contra um adversário tecnicamente fraco também. Ele tira a referência de área quando o Remo tem um a mais e precisa cruzar essa bola, já que não estava conseguindo entrar na linha defensiva do nosso freguês e rival do Almirante Barroso por baixo. Aí ele acaba com o time do Remo de uma vez só. O garoto dele, o menino de ouro dele, Kaique Almeida, entrou para retaguar a parte defensiva, mas não para te atacar. Sendo que tu precisa ganhar o jogo, virar o jogo, porque tu tá com um jogador a mais. Assim, o João Lucas hoje virou meio campo. Tava Léo Andrade, primeiro volante. Segundo volante, já tava aparecendo o lateral direito, João Lucas. E no meio, Diego Hernandes veio mais para dentro. Eu vou te explicar esse mês a tática amanhã na live. Pessoal, assim parece algo surreal, de outro mundo, mas não. É o treinador do Remo. Eu queria entender onde é que ele enxerga esse jogo, mano. E aí eu vou dar um recado pro Tonhão. Tonhão, ou tu manda esse cara embora hoje, amanhã de manhã, vai com outro treinador para BH, contrata e manda o cara ir para lá interinamente, assistir da cabine. Ou nós vamos perder pro Atlético. Vamos perder de uma maneira ou outra, Tonhão. Pode até ganhar o primeiro tempo, no segundo tempo ele vai fazer a loucura dele e o Atlético vira. Igual como foi contra o Mirassol. Por pouco a gente não perdeu depois de fazer um primeiro tempo excelente. O problema é que os auxiliares do Remo também são horrorosos. Tem um aí que tá no Remo, né? Um de Calvanhaque, agora esqueci o nome, careca. Pelo amor de cara, é outro que não entende porra nenhuma de futebol. Na verdade, o Remo tem azar pra careca, né, mano? É Marcelo, é Zé Edson, é Patrick. Esqueci o nome do auxiliar. Fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Não é nada pessoal, tá, pessoal? É profissional. Não tenho rabo preso com ninguém mesmo. Que só fala a verdade. Ou o Tonhão manda esses caras embora do Remo. Ele, a comissão técnica dele embora. Inclusive esse auxiliar que tá no Remo aí, muito fraco. Imagine o Osório e um auxiliar mais fraco que ele passando instrução. Ai, meu Jesus. O Sete não merece isso numa Série A. Ainda bem que tá no início. Outra coisa, Tonhão. Se tu não mandar o Osório embora, agora, ontem, amanhã, tu vai perder jogador no teu elenco. Jogador de futebol demite treinador. Treinador não demite jogador. Rachar elenco e perder elenco é a pior desgraça que existe. Se eu sou jogador de futebol, e se eu sou atacante, eu não vou aceitar jogar de zagueiro nem de volante. Porque eu vou me queimar, eu não sei. Eu não sei, eu vou me queimar. Daqui a 2 dias ninguém vai lembrar que eu tô fora de posição. Vão lembrar que eu joguei mal. E é o que ele tá fazendo com o elenco do Remo. É uma porra de uma rodagem. É uma porra de não sei o quê. E a gente não sabe quem é o time A, a gente não sabe quem é o time B, a gente não sabe quem é o time C. Então, Tonhão, manda embora urgentemente esse cara, não dá mais pra fazer teste. Ele jogou uma indireta agora. Ah, agora depois do repau eu já sei qual é o meu time, vamos demitir. Não adianta demitir esse clano e fulano se o técnico permanece. Ah, tá, mas ele vai ficar com os melhores, ele vai errar menos. É aí que você se engana, ele vai errar mais ainda. Porque se esses melhores conseguem fazer funções, mesmo que limitada, fora de posição, é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar o pico de centroavante, ele vai colocar o centroavante de zagueiro. É capaz dele colocar o novo goleiro do Remy Van de meio campo. É o que ele vai fazer. É teimoso, tá? 40 anos de carreira. Não é possível que ele não aprendeu nada no futebol. Isso aí pra mim já é problemas clínicos, já falei aqui, não é normal isso aí, tá?
O cara ser pior que o Antônio Oliveira não é normal, não é humano. Aliás, é humano, né? Só não é normal de uma pessoa sensata conseguir ser pior que o Antônio Oliveira. Obra do Brás, que deixou as bombas deles aí e foi embora, abandonou o barco. Renovou com um bocado de jogador ruim. E futebol não dá pra ter gratidão. Futebol não se faz com gratidão. Futebol se faz com profissionalismo. E futebol é carreira curta e carreira curta passa por oscilações. Tem um momento bom e ruim. A gente sabe que o Osório só fez besteira, só vem fazendo besteira, mas tem jogador no Remo que não dá. Pavani não tem condições. Jaderson, muito obrigado, gosto de ti, mas não tem condições. Angel precisa pegar banco. Klaus não tem condições. Nico Ferreira não tem condições. Está na Série A, galera. Se não quiser cair, vai ter que contratar uns 10, 8 a 10 jogadores bons do nível de Diego Hernandes para cima. Mandaram o Reinaldo embora, não que tivesse que ficar. Mandaram o Reinaldo embora para trazer Léo Andrade. Caiu o Vinícius para trazer Patrick. Não ficaram com o Pedro Rocha para ficar com o Nico. É difícil, galera. O Jorge foi embora, né? Lateral esquerdo. Um bom jogador, mas depois da contusão não foi mais o mesmo. Parabéns ao novo executivo que não renovou com essa peixada do Brás, né? Mais uma peixada do Brás. Preocupadíssimo com o jogo de quarta. O Atlético Mineiro era favorito, agora é muito mais, porque a gente não sabe se o Osório vai ficar ou não. E caso ele saia, o auxiliar permanente do Remo também é fraco. Então, meu amigo, estamos nas mãos de Deus, dos jogadores que possam fazer alguma coisa. Resumo: o jogo do Remo, nojento no primeiro tempo, um time sem tática, um time espaçado, um time que levou sufoco do rival, que só veio ficar menos ruim quando estava 11 contra 10. E cheio de erros do Osório, mas tem jogador no Remo que não tem vergonha na cara, andando em campo. Jogador gordo, cara, tem jogador gordo no Remo. Tem jogador no Remo cheio de massa muscular. Não é massa magra, é massa muscular mesmo. Pra jogar Série A do Campeonato Brasileiro, que tu tem que ter arranque, tem que ter preparo físico. Uhum. E tem jogador aí que quando toca na bola, tu já sabe que não presta. Patrick, Zé Wellison, uma grande decepção, meu Deus do céu. Esse cara já foi bom de bola, lembro. Porém, mais uma aposta que não vai dar certo. Lógico que tem alguns jogadores aí que se arranjar um outro técnico decente, que faça feijão com arroz, pode até melhorar, mas tem jogador aí que pode vir Guardiola. Não dá, galera, tá? Então, empate 1-1, eu acho que o empate ficou no lucro pro Remo. O Remo fez uma partida bizarra no primeiro tempo. No segundo tempo, fraquíssima também pra mim. Mesmo quando empatou, tava muito fraco o jogo do Remo. Um jogo melancólico de passe pra lá, passe pra cá e sem objetividade. Graças a Deus temos o Diego Hernandes, né, em campo. Um leão representando o leão. E as substituições do Remo fizeram a gente imaginar que a gente estava vendo o Ibe jogar. Dei meu recado, se o Tonhão não bater na mesa e ficar refém de treinador, ele demite esse cara amanhã de manhã, de tarde, não sei. E aí vamos pedir para Deus, para o novo treinador chegar, se Deus quiser, e deixar esse time aí, perdão, o sono batendo, deixar esse time aí coeso. Tem bons jogadores, a gente viu isso contra o Mirassol. E até agora, sem treinador desde a pré-temporada, o Remo só perdeu um jogo por vitória, graças a esse cara que pensa como treinador, mas não é treinador. Não dá para chamar o Osório de treinador, não, depois do que ele fez hoje. Hoje foi a pasada de cal, foi a carimbada que ele tá totalmente perdido e já não dá mais. Inclusive, ex-treinador em atividade, né? Que o raciocínio dele é muito fora da curva, de maneira negativa, perdão.
muito fora da curva, nem ele entende o que ele faz, é umas improvisações malucas. E toda vez que ele mexe o Remo piora. O Remo entra errado e termina 10 vezes, 33 vezes pior. E nós estamos jogando uma primeira divisão e não temos treinador, meus amigos. Tonhão, te veste de macho, bate na mesa e diz tchau. Liga pro Braz, escroteia com ele, manda ele pra puta que pariu. Foi embora e deixou outra bomba aí. E toma jeito, né, Tonhão? Toma jeito. Para de estar confiando nesses caras. Senão, cai de divisão. Ninguém vai lembrar que tu subiu o Remo pra Série A, Tonhão. Ninguém. Só vai lembrar que tu caiu com o clube do Remo. Então, uma dica, inclusive. O teu novo executivo não vai contratar ninguém também? Já tá uma semana comendo e dormindo em Belém. Não chegou ninguém. Se não chegar ninguém, o Remo vai ser rebaixado, galera. Não dá pra ficar na Série A sem elenco. O Remo não tem elenco. O Remo tem um time. 9, 10 jogadores de nível Série A. O resto é jogador de Série B, Série C. Alguns aí não jogariam nem na quarta. Então, Tony, tiveste de macho, contrata o treinador pai d'égua aí. Minha opinião, eu iria atrás do Palermo. Fez excelente trabalho no Fortaleza. Fortaleza caiu, a culpa não foi dele, e deu o sprint final. O Fortaleza já estava meio que degolado, né? Na beira do precipício, acabou caindo. Eu iria atrás do Palermo. Né? Eu iria atrás do Palermo. Jogador já. Treinador de um custo talvez maior que o Osório, sim. Mas se paga o meio milhão pro Osório, que é 600, 700 mil pro Palermo. O Osório não vale uma cibalena estragada junto com alguns jogadores do Remo. Nossa sorte com o rival, nível muito baixo, e a gente se apresentou igualmente, ou até pior do que ele. A gente foi até pior que ele na partida. Inclusive, o Osório disse que o Remo teve posse de bola e gostou do futebol do Remo. Meu Deus do céu, interno este homem. Então, é pau a um. Nós mantivemos o tabu. E pro pessoal que acha que Repá não tem que ser levado a sério, que tem que o time reserva, não reclamem. Quem reclama do Repá hoje e do Osório hoje está errado. Esses que pensam que o Repá tem que entrar com o time reserva, o terceiro time, não pode reclamar do Osório nem de ninguém. Porque o Repá não vale nada para mim, o Repá é um campeonato à parte. O Remo brincou, quase dança, sapateado de catita. A nossa sorte, o adversário foi muito fraco, só não foi mais fraco que a gente e com o Osório principalmente. Parabéns ao Nação Azulina. Maior torcida, né? Mais uma vez no Mangueirão, já estamos cansados. Mosaico bonito. Do outro lado não teve mosaico, né? Porque a bandeira do Pará ficou nas cadeiras lá, então não dava para enxergar o mosaico completo. Maior renda foi a nossa. Felizmente, o torcedor paga R$ 100 para ver Mirassol, 80 para ver o Paysandu, faz sócio torcedor de 180, faz sócio de 300 conto. No final, o torcedor não sabe nem qual é o time que ele tá vendo. Sabe que é um bocado de amontoado dentro de campo. Vamos aguardar, galera. Amanhã eu volto. Quase uma live aqui, quase 30 minutos de live. Amanhã de manhã a gente volta para falar mais do Leão Paraense. Quem sabe com a demissão de Antônio Oliveira Osório. O português colombiano. Português colombiano. Tem que tirar o chapéu, galera. Coisas que só acontecem no Remo. Valeu, galera. Fui.